Olá, começa agora o Clique Agro, programa desenvolvido pelo Clique RDC do Grupo Condade Comunicação, voltado à agricultura e pecuária catarinense. Nesta edição, a nossa equipe veio visitar a Feira de Agricultura Familiar aqui do centro de Chapecó e conversar com um dos comerciantes para falar sobre a produção de queijos e ovos grangeiros. Então, Jones, eu acho que a gente pode começar falando como que surgiu essa ideia de vocês começarem então com a agricultura familiar, você e a sua esposa, uns 7 anos atrás, isso? É isso aí, na verdade assim, a gente começou, a ideia surgiu de ter os pais da minha esposa, que já estavam numa idade de parar com a atividade, então a gente resolveu ir morar lá. E para morar lá, ou a gente seguia na atividade, ou a gente continuava trabalhando na cidade e ia morar lá, né? Como tinha uma estrutura já pré-montada, a gente resolveu investir na estrutura, reestruturar tudo e começar a atividade na agrícola familiar, né? E como que vocês decidiram? Não, a gente vai então começar com a produção de queijo. Na verdade, assim, nós fizemos alguns estudos através da EPAGRE, né, do Sebrae, que para nós era mais vantajoso comprar o leite, né? Então a gente não trabalha não temos vacas e leite, a gente compra o leite de um produtor e faz todo o processo, né? De produção do leite até chegar no queijo. E como que é esse processo? É trabalhoso? Na verdade, assim, o processo do queijo ele é bem trabalhoso, né? Então a gente tem todos os materiais inspecionados, aí tem que ter o registro, tem que ter todas as inspeções, tem que ter veterinário, tem que ter tudo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, para trabalhar. Mas ele é um processo diário. Então a gente começa por volta das 5 da manhã e vai até 7, 8 horas da noite. E um processo bastante manual também, ou não? Sim, é mais automatizado? A gente conseguiu automatizar o que dava para não industrializar o produto, né? Porque o nosso produto ele é mais de cunho artesanal. Então, assim, a gente trabalha com um produto bem colonial, mas o que a gente conseguiu para otimizar a mão de obra, sem modificar o produto final, a gente teve como automatizar. Mas ele, na maioria dele, ele é manual mesmo. E você falou, né, que é um dia todo de processo, até o leite virar o queijo, a peça mesmo que é comercializada aqui. Na verdade, assim, começa às 6 da manhã, até que ele se transforma no queijo é meio-dia. Então é um processo de quase meio-dia, depois tem toda a virada, a prensa, né? Então ele é um processo diário, quase que... A maturação também, dependendo do queijo mais fresco, um queijo mais duro. Daí tem a maturação. Como o nosso mercado ele é focado mais nas feiras, a gente não tem um produto mais, assim, muito maturado, né? A gente faz uma produção e tenta fazer ela e já colocar no mercado, né? Então assim, mas ele tem a câmera fria, então a gente produz ele, no final do dia a gente faz todo o processo de colocar ele para maturação, que daí fica lá 15 dias, 20 dias, dependendo da quantidade de leite que a gente processa também, né? E no decorrer desses 7 anos, todo esse tempo, né, que vocês estão, qual que você diria que foi uma das maiores, assim, empecilhos, dificuldades, até você estar onde estão hoje? Na verdade, assim, quando a gente não era da área, né? Então, eu vinha da área... Desafio. Foi um desafio, porque eu era da área administrativa, minha esposa da área de vendas, né? Então, assim, foi um desafio porque a gente não tinha conhecimento, a gente teve que buscar o conhecimento. A nossa sorte é que a gente tem alguns órgãos aqui, como a EPAGRE, SIDASC, tem a Sebrae, que nos auxiliaram no início, né? A UDESC também, que teve uma participação de nos auxiliar e nos projetar para isso, né? Mas foi bem trabalhoso no começo, que a gente não tinha ideia, a gente teve que reestruturar todo o processo, né? E a gente não tinha ideia de como fazer ainda, né? Então agora a gente está mais organizado, digamos assim, né, no processo. E além da produção de queijo, você comentou também que vocês investiram na questão dos ovos. Na verdade eles já tinham uma granja, né? Eles deviam ter em torno de 800 aves na época que a gente iniciou, e hoje a gente tem em torno de 5.000 aves.
Então a gente teve que praticamente automatizar, porque a gente queria continuar com a produção agrícola familiar, né? Para não ter que fazer um processo de comercial, a gente teve que automatizar os aviários, fazer todo o sistema de alimentação, de água, de coleta, quase que todo automatizado. Então, assim, a gente consegue trabalhar as duas atividades sem ter muita mão de obra externa, né? Então, mas o aviário ele é quase que mais trabalhoso que trabalhar com o leite. Principalmente agora que tem essa questão da gripe suína, as normas sanitárias, eu acredito que deve ser algo que tem que ter extremo cuidado, né? Quando se entra, quando se sai dos aviários. Na verdade, quando a gente iniciou, também estava iniciando um processo de reorganização dos órgãos, que era da SIDASC, né? Para fazer todo um sistema de sanidade para as aves. Então ali não foi tão difícil, porque a gente teve que iniciar do zero, né? Então a gente acompanhou. Mas é assim, essa gripe aviária que está vindo, essa influenza aviária, ela é bem complicada e bem difícil se ela chegar e se tiver o primeiro caso aqui no Brasil. Então assim, a gente tem que ter todo um protocolo de sanidade, de entrada e saída. Praticamente quem entra nos aviários sou só eu, né? Porque é uma demanda que a gente, como conseguir automatizar, ela dá uma demanda um pouco menor, né? Então eu consigo, durante a parte da manhã, só eu entrar. Então tem toda a troca de roupa, de calçado, lavar as mãos, tem todo um protocolo de sanidade que a gente tem que tomar cuidado para não correr riscos, né, de sanidade principalmente da gripe aviária agora, né. E você que trabalha com dois ramos que são bem interessantes, né, que é essa questão do ramo do leite e o ramo das aves, né, indiretamente ali os ovos. Como que você avalia essa questão remunerativa para os produtores como você? Na verdade, assim, quando a gente iniciou, e daí já vem dos pais da minha esposa, que eles diziam que duas atividades, para você se manter na agricultura, precisa de mais de uma atividade. De mais de uma atividade, para compensar, porque tem uma época que o queijo ele consegue andar na frente, tem uma época que os ovos. Uma época de talvez uma futura crise agora. Uma época de crise, né? Então a gente já sentiu isso alguns 4 anos atrás, quando o custo do ovo era o mesmo preço da venda dele, né? Então deu uma queda nos ovos. E a gente conseguiu remunerar legal com a venda dos queijos, né? Então a gente concilia as duas, né? Então diminuindo o número de aves, aumentando o número de aves, aumentando o número de processamento de leite para o queijo, diminuindo o número de aves de ovos para conseguir organizar as duas atividades para remunerar numa média. Em certo momento, né? Uma tendo um pouco que sustentar a outra e vira Exatamente. E mexe. Daí a gente percebeu que nesses 7 anos, uma sempre está compensando a outra, né? Uma dá uma baixa em um período e os ovos conseguem equilibrar. Os ovos dão uma queda em algum período e o queijo consegue recuperar essa baixa, né? E falando, né, o senhor e a sua esposa, que não eram da agricultura, mas agora são, como foi a expectativa, como foi a realidade? Voltaria para na verdade, assim, tudo tem que ser bem avaliado, né? Quando a gente iniciou, a gente pensou fazer do melhor jeito possível. E a gente procurou alguns órgãos que nos instruíram bem a fazer isso, né? Sempre fazendo cálculos, contas e administrando bem, né? Mas assim, ele é um processo mais trabalhoso, é uma atividade mais cansativa, vamos dizer, que os horários não são... Porque não é só a produção, vocês têm que trazer aqui para comercializar os produtos. Toda a logística, tem que fazer a coleta do leite, tem que fazer a coleta dos ovos, tem que fazer a logística de entrega. Então tudo isso não permite que a gente fique lá o dia inteiro, né? Então a gente tem que conciliar tudo isso, né? Só que assim, o custo-benefício é melhor, porque a gente tem uma qualidade de vida melhor. Hoje eu percebo que eu não conseguiria voltar para uma atividade comercial fora da agricultura, né? E aonde que vocês comercializam os produtos de vocês? A gente comercializa toda quarta e todo sábado, das 6 ao meio-dia, aqui na feira do centro, aqui em Chapecó. Daí nas quartas à tarde a gente comercializa na feira da Uno Chapecó. Tem uma feira que foi aberta faz uns 2, 3 anos, através de um projeto também,
da universidade para conseguir levar o produto direto do produtor para os alunos e para a comunidade em geral, né? E a gente tem alguns clientes fora, assim, mas não atende mercado, né? A gente atende mais o consumidor final, alguns restaurantes, lanchonetes, mas é assim, é um atendimento que a gente consegue conciliar a nossa atividade no campo também, né? Sem querer abraçar alguma coisa que a gente não vai conseguir atender, né? Tá difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Sicoob. Venha conversar com a gente. Venha para o Sicoob. Sicoob, faça parte. Este foi o Clique Agro, que tem o oferecimento de Sicoob Maxi Crédito, mais que uma escolha financeira, e Topcar Jaguar Land Rover.